Olá, tudo bem com você? Começamos hoje a leitura de mais uma carta de Paulo, a primeira carta dele aos Tessalonicenses. Na verdade, ela foi escrita por 3 pessoas: Paulo, Silvano, também chamado Silas, e Timóteo. Silvano, ou Silas, era líder da igreja em Jerusalém, profeta e cidadão romano. Timóteo era um jovem a quem Paulo conheceu em sua primeira viagem missionária. Claro que Paulo é o principal autor dessa carta, mas ele sentia alegria de poder compartilhar o crédito com os colegas de ministério. É uma carta muito importante, diz muito aos nossos dias, porque vivemos na iminência da volta de Jesus, e um dos temas mais centrais nessa carta é justamente esse aí. Podemos dizer que ela tem dois propósitos básicos e muito importantes: tratar do fim do mundo, que a igreja de Tessalônica sofria com problemas de comportamento que se deviam em parte a ideias confusas acerca do retorno de Jesus e dos acontecimentos que acompanharão sua vinda. Por isso, o foco de 1 Tessalonicenses está nos últimos dias da história da Terra. Todos os capítulos da carta terminam com uma referência à segunda vinda de Jesus. É possível que os tessalonicenses também tenham entendido que Paulo ensinava que todos viveriam até o retorno de Jesus. Eles pareciam crer que os cristãos mortos estariam em grave desvantagem quando Jesus voltasse. Paulo lhes garante, na carta, que os justos mortos ressuscitarão primeiro para participar plenamente da ocasião junto com os vivos. Isso está lá no capítulo 4, versos 15 a 17, e ainda chegaremos lá. Ele também deixa claro que a volta de Jesus não será secreta, capítulo 4, verso 16, e que nos encontraremos com ele nos ares, não em solo, capítulo 4, verso 17. O segundo ponto importante dessa carta é o tema da santificação. Uma vez que a igreja de Tessalônica permanecia firme em sua decisão por Cristo, Paulo também se concentrou nas lutas que enfrentavam ao viver a fé. A sociedade romana da época tinha poucos limites na área sexual. Paulo, por sua vez, ensina que o sexo fora do casamento é prejudicial para ambas as partes envolvidas e defrauda o ser humano. Também parece que alguns dos tessalonicenses haviam parado de trabalhar, estavam vivendo à custa dos outros, tornando-se perturbadores e indisciplinados. Assim, perdiam o respeito até mesmo de seus vizinhos gentios. Paulo reage, enfatizando que os cristãos devem cuidar da própria vida e se sustentar enquanto aguardam o retorno de Jesus. Como você pode perceber, realmente é uma carta que diz muito aos nossos dias, porque, de certa forma, alguns desses problemas vividos lá em Tessalônica são os mesmos que vivemos hoje, no século XXI, em nossa sociedade. E o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses começa com uma saudação de Paulo, que era bastante comum nas cartas dele: graça e paz. E essas duas coisas sempre estão de mãos dadas. Tendo a graça de Cristo em nossa vida e nosso coração, nós também temos paz. Verso 2, a importância da oração intercessória. Paulo sempre mencionava em suas orações as igrejas e os irmãos. Não devemos nunca desistir de orar por pessoas, por igrejas, por situações. Devemos perseverar sempre na oração intercessória. Verso 3, nossa missão deve se caracterizar por trabalho, esforço e perseverança. O trabalho deve resultar da fé, o esforço do amor e a perseverança da esperança. Aqui há uma espécie de retroalimentação. O trabalho provém da fé e ajuda a fortalecer a fé. Envolva-se ativamente na obra de Deus. Faça algo por Jesus, trabalhe para Ele, e assim, naturalmente, a sua fé também será fortalecida. Verso 5, o Evangelho não consiste apenas em palavras, mas em poder, no Espírito Santo. A maior evidência disso? Vidas transformadas. Verso 6. Siga o exemplo de quem segue o exemplo do Senhor Jesus. Na verdade, o maior exemplo sempre é Jesus Cristo. A verdadeira alegria é o Espírito Santo quem dá. É um fruto dele. Isso está claro no verso 6. Se você quer ser realmente feliz, uma pessoa alegre, vive em comunhão com Deus, que o Espírito Santo vai produzir na sua vida esse fruto, que é a verdadeira alegria. Verso 8, que nossa fé seja conhecida por toda parte, por palavras e atitudes. No verso 9 vemos que os tessalonicenses se voltaram para Deus e abandonaram os ídolos,
Conversão envolve mudança de vida. Conversão não é apenas dizer que aceitou Jesus como Salvador e pronto. Se a pessoa realmente está convertida, ela vai perguntar o que Deus espera da vida dela, o que Deus quer que ela faça, o que Deus quer que ela abandone e o que Deus quer que ela abrace como nova forma de viver. Portanto, conversão envolve sim mudança de vida. Isso é chamado de santificação. Verso 10. Quem ama Jesus aguarda e se prepara para a vinda dele. Nós vamos perceber que em todos os capítulos dessa carta, porque o foco de Paulo aqui também é a volta de Jesus, haverá uma menção ou até um apelo em relação com a volta de Jesus. Verso 10. A ressurreição de Cristo é a grande garantia de que ele voltará com poder e grande glória. Que essa carta de Paulo aos Tessalonicenses inspire nossa vida enquanto aguardamos a volta de Jesus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na presença e na companhia de Jesus Cristo.